Começa agora o Saber Direito Debate e hoje nós vamos conversar com o professor Jonas Lima, ele que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, Licitações Internacionais, um tema bastante interessante, é muito comum a gente ouvir falar sobre licitações, mas aí, claro, no âmbito nacional, né, tanto privado quanto no público, mas sempre tratando para a atuação de empresas, notadamente, nacionais. E agora o senhor traz licitações internacionais, ou seja, um enfoque dentro, claro, de licitações, direito administrativo, mas que tem, digamos, eu poderia dizer, um outro mercado? Tem crescido bastante esse tipo de atuação? É um cenário que revela necessidades da administração pública. Antigamente as licitações eram basicamente concorrências públicas internacionais para grandes obras, concessões. Esse cenário é muito engessado. Hoje, o cenário é muito mais dinâmico. Então, a figura, por exemplo, dos pregões internacionais já revolucionou várias situações concretas da administração em termos de economicidade, competitividade. E, então, é um nicho de mercado diferenciado que gera novos negócios, não só a administração tendo competitividade, economicidade e outros benefícios, como também gera incremento da atividade privada de fornecedores que vêm ao Brasil e, eventualmente, com o fluxo de vendas ao governo brasileiro, começam a planejar instalações, inclusive, de suas fábricas para o Brasil. Então, gera uma série de negócios esse nicho de mercado específico. Bom, então, na verdade, claro, existia, mas ele não era ainda tinha uma forte atuação, era mais restrito e, como o senhor mesmo disse, também era uma coisa era mais complicada, mais complexa do ponto de vista da nossa legislação, para a abertura desse espaço para empresas estrangeiras. Na verdade, é que a popularização só aconteceu mais recentemente, depois que se criou a figura do pregão, e também por causa da onda de situações que estão demandando compras na área de segurança, na área de infraestrutura. Então, isso ficou muito em evidência no Brasil. A questão da licitação com a presença de estrangeiros ficou muito popularizada pela própria mídia, com o advento na notícia de Copa e Olimpíada no Brasil. Isso mudou muito a mentalidade de lá para cá. E que agora não é apenas Copa e Olimpíada e infraestrutura, é também algo que o governo pode importar nas coisas que ele usa até no dia a dia. E o que ele pode ter de benefício com o uso do instrumento da licitação internacional. Ficou mais popularizado esse instrumento. E essas empresas têm participado, têm buscado participar, por exemplo, quando uma empresa ou uma instituição, vamos colocar aqui uma instituição, seja ela governamental ou não, ela tende a tornar público, então, a solicitação. Mas o que acontece? Digamos que ali ela não abre brecha para uma empresa de fora participante. Ou ela obrigatoriamente tem que deixar essa abertura? No texto básico da lei, não existiria nem impedimento de que o licitante estrangeiro participasse da licitação internacional. Mas aí tem uma dificuldade prática, porque o edital da licitação internacional não é preparado para o estrangeiro na questão de moedas, cotar preço em dólar, em euro, em outras moedas, a questão de equiparação de documentos similares, a questão da equalização das propostas de preço, a questão da parte tributária que precisa ser abordada de forma diferente e a questão da importação também. Então, esse cenário torna difícil na licitação nacional o licitante estrangeiro estar presente ali de forma fácil. Não fica viável isso na prática. Por isso, a licitação internacional tem esse diferencial. Ela possibilita, as regras são todas adaptadas para a disputa entre o brasileiro e o estrangeiro de uma forma segura, clara e transparente, bem previsível. Tudo delineado dentro do que diz a lei, incentivando, inclusive, o estrangeiro a vir, porque ele terá mais segurança. Aqui, na licitação internacional, ele compreende as regras, estão muito bem claras para que ele dispute. O próprio edital é diferente. Além de ser trabalhado diferente, ele é divulgado no exterior com a visão de atrair os estrangeiros, porque no mercado interno, por exemplo, não se atenderia um determinado produto ou um serviço, não se conseguiria se não tivesse o uso desse instrumento divulgado lá fora. Eu até lhe fiz uma pergunta, já pensando em uma outra, de acordo com a sua resposta, porque se é obrigatório, por exemplo, aqui no Brasil, tudo bem, nós temos a legislação, então, uma parte da legislação de licitações para a questão internacional, dirigida para essas empresas no âmbito internacional, mas
a instituição que vai fazer a licitação, ela tem a obrigação de colocar essa outra parte, olha, empresas de outros países que pretendem, ou não, ela não precisa. E aí a empresa tem que participar baseada apenas na legislação e não num convite, ou até mesmo, como você disse, mesmo na própria publicidade dessa licitação em outro estado. A visão tradicional de licitação internacional sempre foi de que ela era uma faculdade. Podia ser feita. E era voltado especificamente para grandes obras, porque envolvia questão de complexidade, de tecnologia que viria de fora. Então, era essa a visão. Hoje, está radicalmente modificado esse cenário. Por quê? Até a contratação direta que se fazia sem licitar no Brasil, porque só existia um produto, um serviço daquele no Brasil, e se tinha que contratar, então, se tinha que contratar isso, tinha que contratar apenas daquela empresa que era a única no Brasil que fazia isso. Hoje, se você procurar os meios de acesso à informação, por exemplo, sites de internet que tem manuais dos fabricantes com seus produtos, questões de similaridade de produtos ao redor do mundo, quebram as barreiras antigas da concepção de que só tem um no Brasil e eu não vou licitar. Hoje a licitação internacional é um instrumento que em alguns órgãos públicos está eliminando mais da metade das compras que eram feitas sem licitação. Então não é mais uma faculdade, é vista como um dever, porque eu não tenho a liberdade de comprar mais caro um mercado fechado, só de um, quando eu sei que existe competição no mundo lá fora. Agora passou a se ter uma visão mais moderna de que é uma obrigação, porque eu não tenho a disponibilidade de simplesmente pagar mais caro e não abrir a competição aos estrangeiros. E com relação a estrangeiro e brasileiro competindo junto, isso tem as regras de comércio exterior para a questão de competição, de como é que eles vão conviver juntos. Então, isso é outro assunto. Agora, deixar de licitar para comprar mais caro só de um brasileiro, por exemplo, isso é uma visão que já ficou ultrapassada. Até porque, professor Jonas, na verdade, há um tempo nós tínhamos essa intenção, pelo menos essa visão de que a licitação seria para baixar custo, quando na verdade hoje não se busca necessariamente baixar custo, mas sim custo, mas também, claro, um produto de melhor qualidade, né? Hoje essa visão de apenas baixar o custo não é mais tão interessante quanto custo e qualidade, ou seja, seria custo-benefício. Às vezes em algumas licitações pode até subir um pouco, mas o produto ou o serviço ofertado é de melhor qualidade, não é isso? Essa é uma outra visão que se tem hoje em relação a licitações? Não é exatamente para a questão da qualidade, isso é um fator. Mas tem um ponto em que torna a licitação internacional realmente obrigatória. Existem situações em que não seria atendido o que a administração precisa se você não usar a via da licitação internacional. Exemplo, quando apareceu aquele surto da gripe A, o Brasil não tinha produção nacional da vacina suficiente, não tinha. A única solução possível, parte do produto seria brasileiro, parte seria importado, mas para importar, o que foi feito? Foi feito um pregão internacional, porque lá fora existia fabricante que conseguiria suprir essa demanda. Então, ao perceber que existe uma limitação no mercado brasileiro, não tem como não abrir a competição para fora para atender o que o Estado precisa. Então não é só economicidade, é uma questão às vezes de necessidade de só ter aquele caminho, abrir a licitação internacional para conseguir atender. Alguns outros exemplos. Existem vários medicamentos que realmente não vão existir no Brasil. Hoje o Ministério da Saúde é o maior importador do DF há vários anos. Ele sozinho é o campeão de importações do Distrito Federal. Por quê? Porque na área médica, principalmente a questão dos medicamentos, né, não só produto médico hospitalar, mas em medicamentos, isso fica muito evidenciado. E ele é um dos 20 maiores importadores, o Ministério da Saúde é um dos 20 maiores importadores do Brasil, sozinho. Então ele responde por uma demanda muito grande, porque o governo sabe que nem a fabricação local seria suficiente para atender tudo. Isso significa cair no preço, baixar o preço e ter mais competitividade em termos de maior quantidade de produtos a serem atendidos. Existem também aeroportos, a questão dos aeroportos com as torres de controle com equipamentos que não existem no Brasil. Então existem muitas necessidades que não seguiriam adiante se não se usasse o caminho da licitação internacional. Ou a contratação direta, pagando mais caro. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já.
Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Jonas Lima, ele que ao longo da semana ministrou o curso Licitações Internacionais. Professor Jonas, é claro que as licitações sempre têm que fazer um tratamento pensando, né, e preservando o princípio da igualdade. Agora, o nosso modelo, em sua opinião, ele atende esse princípio da igualdade, dado aí, claro, as diferenças de cada país, tanto o Brasil quanto de outros países, no aspecto, por exemplo, tributário, e aí de documentos, inclusive, da própria prestação de serviço, as regras de prestação de serviço, né, em outros países. E aí eu lhe pergunto já, agregado a isso, para as empresas nacionais, não seria uma desvantagem o fator preço? E para as empresas internacionais, justamente essa burocracia brasileira não é um empecilho, não? Bom, hoje, com relação à habilitação e com relação às propostas, a regra básica é seguir o que se tem para a igualdade de tratamento. Então, a regra básica do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Aí, disso, você tem também o artigo 3º da Lei 866, que proíbe a discriminação de empresas brasileiras e estrangeiras, não interessa o capital que faz parte daquela empresa, mas proíbe a discriminação, ressalvadas as questões de preferências para as propostas, no caso de condições iguais, para a questão de desempate. Isso ainda vai ser objeto de regulamentação em vários decretos que vão saindo por áreas diferentes. Isso ainda está em andamento. Mas hoje, questão básica, todos atendem à habilitação por igual, todos têm que cumprir os mesmos requisitos de proposta. Então, podemos simplificar assim. A própria Lei 866 dá um caminho. Atenderão os licitantes estrangeiros, atenderão o que os brasileiros atendem, na medida do possível, com documentos equivalentes. Então, o contrato social de uma empresa, aqui existe, lá fora também existe. Ato de eleição de diretores, estatuto, esses documentos de habilitação jurídica são simples, são iguais basicamente em todo lugar. A questão começa a ser diferente um pouco em alguns documentos. Aí tem a inscrição como contribuinte da parte tributária, uma prova simples, mas existem alguns documentos que normalmente não vão existir. Certidão de regularidade do INSS, por exemplo, regularidade no FGTS, certidão negativa de falência e alguns outros documentos. Não existe exatamente o similar em alguns outros países. Mas a própria lei brasileira, para equiparar os estrangeiros, ela já teve essa ressalva de que vão atender na medida do possível. Os documentos que não existem nos outros países, hoje os editais estão trazendo uma declaração em que a empresa, sob as penas da lei, afirma que aquele documento não existe no seu país, podem ser empreendidas diligências pela comissão de licitação ou o pregoeiro e sua equipe de apoio para checar aquela informação junto a embaixadas, consulados, autoridades que possam confirmar aquela informação sobre a legislação daquele país. Então, isso fica relativamente fácil de contornar. Desde que se dê um tempo para ele legalizar os papéis, uns 30, 45 dias, que vêm de fora, precisam ser consularizados lá no estrangeiro, perante a autoridade brasileira, para ter a legitimidade de chegar aqui e aqui traduzidos para o português. Se fizer esse passo, basicamente os documentos são os mesmos e o que não são iguais são superáveis as faltas até desses documentos, desde que se consiga ter a certeza de que o documento não existe naquele país. Se for uma fraude, a empresa pode até responder e as pessoas que participaram disso. No caso das propostas, também não tem muita diferença. É simplesmente comparar as moedas, o real com o dólar, faz uma equiparação em forma de planilha. A questão do imposto de importação não entra, porque o Estado, quando ele é importador, ele tem imunidade tributária, ele não vai pagar a parte tributária dessa importação. E com relação aos tributos que recaem somente sobre os brasileiros, por exemplo, ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Produtos Industrializados, esses são equiparados na planilha do estrangeiro, para fins de simular o quê? Uma situação de aparente igualdade na disputa. E assim se julga a licitação internacional de uma forma equalizada para se dar essa visão de igualdade na disputa. Então, basicamente, os documentos têm como se contornar para dizer que foi uma disputa igual. Realmente tem documentos que não vão existir e precisa ser informado isso. Pode ser feita diligência para ter certeza que aquilo é verdadeiro. E no caso das propostas existem basicamente as regras. Equiparar pela moeda, chegando ao real, mesmo que ele seja compromissado com o valor da moeda dele no fim da licitação, né? Se for euro, fica em euro. Se for dólar, fica em dólar. Mas tem um momento em que se equipara para a moeda em real. E a questão da equiparação dos tributos, basicamente a regra é simples. Aquilo que recai no brasileiro é simulado incidindo na proposta do estrangeiro também, para se dar
uma visão de igualdade e julgar a disputa. Então, desse jeito, fica muito mais simples do que se pensava antes fazer a licitação internacional. Bom, eu sei que o senhor tem aqui, inclusive trouxe alguns manuais para que empresas, empresários participem de licitações no Brasil. Agora, qual é a visão que eles têm? É difícil participar? É muito complexo? Não é? Eu digo a visão que eles têm, já que o senhor tem contato com esse público, né? Eles entendem que a nossa legislação é complexa ou não? Aos poucos estão entendendo melhor isso? Depois de muita propaganda do Brasil, eles estão muito mais simpáticos a vir participar das licitações. E o crescimento também já atrai, né? Existia muita desconfiança, principalmente com relação à insegurança jurídica. Exemplo, a oscilação de decisões de tribunais, tanto de contas como tribunais judiciais, isso causava um receio, mudança de regras. Hoje, os editais de licitação internacionais têm muito respeito com relação às regras que estão muito claras e vão ser seguidas. E nesse ponto, os estrangeiros estão mais seguros, porque eles compreendem, por exemplo, quais são as regras, que são as mesmas aplicadas aos brasileiros. Existe muita facilidade de acesso à informação sobre outras licitações anteriores. Então, se analisa muito facilmente as experiências anteriores e se consegue ter uma participação mais segura. Por isso, os estrangeiros estão muito mais abertos, estão vindo mais participar da licitação no Brasil. E as câmaras de comércio, exemplo do material que você tem aí, elas demonstram isso para os estrangeiros e eles estão muito mais abertos a querer participar. O que antes era uma forma de receio. Eles têm muito medo de vir ao Brasil e se compromissar em relação a assumir contratos com o governo no Brasil. O que agora está muito mais simples e na visão deles mais seguro até, mais seguro. Ainda não estamos aqui na nossa parte de indicações de literatura, não, mas vou mostrar rapidamente os manuais ao qual nós nos referimos agora, né? Esse aqui, por exemplo, esse é dirigido para qual país? Esse é americano, é da Câmara Americana de Comércio, voltada é uma versão em inglês, especialmente para o mercado americano, mas que também serve para os outros países. É basicamente como é o sistema de contratação de governo no Brasil, como fazer contratos governamentais no Brasil. Para o estrangeiro ter uma visão geral do sistema brasileiro. É a segunda edição esse daí. Aqui também nós temos outro, que é a primeira edição. Nós temos um específico em mandarim, foi feito para um público focado lá na China. Esse que eu até pensei em traduzir, mas fica para outra ocasião. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Saber, Direito e Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber, Direito e Debate, hoje conversando com o professor Jonas Lima, ele que é professor e advogado e ao longo dessa semana ministrou o curso Licitações Internacionais no Saber Direito. Bom, professor, o senhor é de Natal e mora em Brasília? 17 anos. Há 17 anos. E por que dessa escolha de Brasília? Dado a essa, digamos, direcionamento de licitações, o senhor já tinha, quando formou, já tinha essa ideia de trabalhar com licitação e aí veio para Brasília ou não é o caso? Em 93, quando foi editada a Lei 8.666, o primeiro ano em que eu tive contato com a matéria de licitações, ainda dentro do SEBRAE lá em Natal, que já na época tinha essa visão de que SEBRAE e outras entidades podem ter seus próprios regulamentos de licitação. Mas, enfim, era um ambiente que tinha legislação própria e instigava, inclusive, esse estudo das diferenças de legislação de licitação. De lá, eu estava me formando logo depois, tive também a parte de estágio junto à Comissão de Licitação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, um segundo contato com as licitações e fora também da universidade, num ambiente chamado de advocacia, voltado às empresas que participavam, na época, né, de licitações para vendas e contratos ao governo. E vim para Brasília por carreira jurídica do Ministério Público, mas eu não larguei a advocacia porque sempre tive do histórico, desde 93 adiante, esse ambiente da advocacia no contexto das licitações.
Hoje eu advogo para a área privada, eu não tenho os vínculos de administração pública, mas eu tenho a visão de quem foi da administração pública e quem conhece também o lado do licitante privado, essas duas visões, inclusive também de órgãos de controle, como a CGU, o Ministério Público, uma visão diferente de quem faz a licitação, quem controla a parte da apuração, por exemplo, de fraudes na licitação, e de quem advoga para o licitante, que está ali tentando ganhar um contrato e ser um fornecedor do governo brasileiro. Essa visão disciplinar, envolve não só matérias diferentes, envolve um pouco de visão sobre a engenharia, sobre negócios e também esse lado do conhecimento da administração pública. É que esteve de um lado do balcão e agora está de outro, é isso? É. Ou continua no outro também? Não. Eu sou advogado das empresas que fazem os contratos com o governo. O senhor citou um ponto bastante interessante, e aí normalmente é o grande alarde, o receio, que são eu poderia chamar aqui de as falcatruas na licitação, né? Isso é bastante comum, né? Mas tá fácil de detectar isso? É fácil? Hoje é muito mais visível. A questão, inclusive, eu converso com advogados, por exemplo, advogados americanos, advogados de outros países também já compreenderam isso. O Brasil, que se pensava que era assim, aparecia muito o Brasil como um país corrupto nas licitações, hoje eu tenho, inclusive, por exemplo, parceiros, advogados de outros lugares que trabalham algumas coisas em comum para cá, para o Brasil. Eles têm essa visão, ficou mais fácil, eles podem acessar a internet, eles mesmos fazerem pesquisa no site Transparência, Gov.br sobre dinheiro público no Brasil, acessar o Comprasnet, fazer uma verificação de licitações anteriores, pedir cópia de processo licitatório até arquivado. Então, ficou muito mais fácil e acessível. E eles têm essa compreensão de que o Brasil ficou, não vou dizer imune à corrupção, não é isso, mas ficou muito mais visível o que se faz em termos de licitar e contratar. Ficou mais fácil de controlar. Essa é a visão prática que todo mundo incorporou mais recentemente. Ficou mais transparente, apesar de não deixar de ter corrupção. Bem, vamos aqui para a nossa parte de indicações de literatura, e o professor Jonas Lima nos traz aqui uma obra que é Licitação Pública Internacional no Brasil. Queria que o senhor comentasse. Esse livro foi decorrente de uma experiência acumulada ao longo dos anos em situações que a administração tinha extremo benefício em competitividade, em termos de prova de que a licitação internacional é vantajosa. Eu compilei experiências do mundo real para dentro do livro, juntando isso com a parte teórica. Aí deu o diferencial do livro, e com uma particularidade. Ele foi editado em português e inglês, porque o português também, até para os gestores públicos que quiserem usar como manual, e o inglês para os estrangeiros que querem entender, por exemplo, um requisito de habilitação facilmente já pronto e traduzido no idioma inglês, que é o mais usado para esse tipo de negócio. Então, tem uma diferença, uma particularidade no livro. Significativo, né, o diferencial. Bom, nós temos aqui do Sidney Bittencourt, Licitações Internacionais. Isso. Esse é o livro tradicional de licitação internacional no Brasil, o primeiro, o pioneiro. A primeira versão dele foi de 1998, 2002 uma reedição dele, e agora esse mais novo, né, que traz incorporações já de algumas questões de jurisprudências mais novas. Por exemplo, a exemplo do meu também, aborda a questão principalmente do pregão, que era uma figura que ela ficou mais nova, ela é mais recente. O pregão validado agora pelos tribunais de contas e tribunais judiciais. O pregão não era aceito como modalidade de licitação internacional. E hoje, o que existe de comum entre esses dois livros e a visão jurisprudencial que se formou, é que é admissível, e a ferramenta mais importante hoje que o Estado pode usar é o pregão presencial internacional, o eletrônico também, mas tem as limitações dos sistemas, mas a questão básica de que ele pode fazer grandes transformações, só não pode ser usado, por exemplo, em grandes obras, questões de engenharia, que aí se usa as concorrências. Mas são livros assim, que com essas edições que estão aí no mercado, começaram a mostrar as coisas positivas da licitação internacional, que antes só se tinha livro teórico de licitação internacional. Esses começaram a ter experiências reais. Então, nós poderíamos dizer que Licitações Internacionais do Sidney também muito interessante, agrega já coisas novas, decisões de tribunais e experiências verdadeiras também. Bom, um outro aqui que está bem na sua área, então, de atuação, que é a defesa da empresa na licitação. Esse foi o meu primeiro livro. Eu já tinha umas experiências relacionadas à parte de eventos, algumas outras coisas, mas esse livro eu produzi
em razão da grande quantidade de erros que as empresas incidiam nas suas impugnações, nos seus recursos administrativos, nas suas ações judiciais. Por exemplo, ajuizar uma ação contra uma entidade do Sistema S, contra uma empresa pública, contra uma sociedade de economia mista, qual a ação a ser utilizada, qual a competência da justiça que vai ser a correta, a questão do tempo e a questão da oportunidade para provocar a administração antes de ir para a justiça. É um livro eminentemente processual. Ele foi criado com a cara, a identidade de falar matéria de processo aplicada a licitações, que era uma lacuna que existia na legislação, na bibliografia. Esse livro foi de 2006, veio preencher exatamente esse espaço, falando do mandado de segurança, ação de rito ordinário, as representações no TCU, as questões formuladas junto ao CAD, Secretaria de Direito Econômico, as questões na CGU, enfim, como controlar a licitação para bem defender o interesse da empresa, em razão de tantos erros e tantas coisas que as empresas perdem no ambiente de licitação. É um processual, então, já focado mais na área da licitação. Bem, eu conversei aqui, tive a honra de conversar com o professor Jonas Lima, ele que ao longo da semana ministrou o curso Licitações Internacionais no Saber Direito. Lembro que você pode participar do programa por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e o programa está disponível no canal da TV Justiça na internet, que é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.